pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Caroline e eu vou trabalhar com vocês o PET do volume 2 agora, do primeiro ano do ensino médio. E, gente, esse PET, ele veio um pouco diferente do outro. Primeiro, já notei que tem muito menos erro do que o primeiro, né? Teve uma atividade no PET do volume 1 que ele passava uma questão e não tinha onde completar. Veio totalmente incompleto e veio errado, ordem de questões, muito esquisito. Agora não, parece que eles organizaram bem e eu vou trabalhar semanalmente com vocês, ok? A cada semana eu irei postar um vídeo sobre cada uma das 4 semanas do PET, tá? Que aí fica menos pesado, mais tranquilo. Então, como que nós vamos proceder? Eu vou trabalhar com vocês cada um dos textos, vou ler em inglês, depois vou traduzir, e aí, para vocês responderem as questões, né, eles pedem para responder em português, é só vocês voltarem na minha tradução, na minha leitura em português, e irem pausando para escutar e responder. Lembrando que também tem um recurso aí no YouTube em que você pode acelerar ou diminuir a velocidade de reprodução do vídeo. É só você ir na engrenagem que tem aí, você vai depois em velocidade da reprodução e você pode aumentar ou diminuir para que a pessoa fale mais devagar ou mais rápido. Então vamos começar. A primeira semana, ela vai tratar das Olimpíadas. Então vamos ver. Atividade 1, leia o texto e responda as perguntas. Sports. 2020 Olympics cancelled if coronavirus pandemic extends into next year, Tokyo Games chief says. By Dan Kenshin on 4/28/20 at 4:27 a.m. The Tokyo 2020 Olympic Games will be cancelled if the coronavirus pandemic extends into next year, the president of the organizing committee said Tuesday. Speaking to Japan's Nikkei Sports Daily, Yoshiro Mori described COVID-19 as fighting an invisible enemy and admitted the International Olympic Committee, IOC, and Tokyo organizers could not afford another postponement. In that case, it's cancelled, Mori said when asked whether the games could be delayed by a further 12 months should coronavirus still be a threat next year. Originally scheduled to be held in Tokyo between July 24 and August 9 this year, the Games will instead take place from July 23 to August 8, 2021. With the exception of the 2 world wars, the Olympics have never been cancelled or postponed since they began in their modern guise in 1896. Matéria da revista americana Newsweek e tem aí disponível o link. Foi acessado em 2 de maio. Vamos ler aqui agora, gente, a tradução deste texto. Olimpíadas de 2020 canceladas se a pandemia do coronavírus se estender até o próximo ano, diz presidente dos Jogos de Tóquio. Por Dan Kenshin, em 28 de abril de 2020, às 4h27 da manhã, bem cedo. Os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio serão cancelados se a pandemia do corona se estender até o próximo ano, disse o presidente do comitê organizador na terça-feira. Ao falar para o jornal japonês Nikkei Sports, Yoshiro Mori descreveu o Covid-19 como lutar contra um inimigo invisível e admitiu que o Comitê Olímpico Internacional, IOC, e os organizadores em Tóquio não conseguem bancar outro adiamento. Nesse caso, será cancelado, disse Mori quando perguntaram se os jogos poderiam ser adiados por mais 12 meses, caso o corona ainda fosse uma ameaça no ano que vem. Seja uma ameaça no ano que vem. Originalmente marcado para acontecer em Tóquio entre 24 de julho e 9 de agosto deste ano,
Em vez disso, os jogos acontecerão de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Com exceção das duas guerras mundiais, as Olimpíadas nunca haviam sido canceladas ou adiadas desde que começaram em 1896. Vamos lá, gente? Número 1. Qual o tema do texto? Lembrando, tema não é título. Por exemplo, aqui está falando, né, que as Olimpíadas serão canceladas se a pandemia se estender no próximo ano. Isso não é o tema do texto. Esse aqui é o título, é o que chama a atenção para o texto, para a leitura do texto. O tema, para quem não sabe, é o assunto, tá? Então, por exemplo, do que está se falando nesse texto aqui? Qual é o assunto principal, né? Quando você lê ou quando você escuta, como eu acabei de falar a tradução para vocês, o que você entendeu como sendo o assunto desse texto? Se alguém perguntasse para você, e aí, está falando de quê? Você responderia como? Então, lembre-se de colocar em poucas palavras. Olha só tem uma linha, então é para colocar pouco. Tem alunos que eu peço, por exemplo, para falar o assunto do texto, aí ele copia um parágrafo inteiro do texto. E isso não é assunto. Resumir também é outra coisa que as pessoas têm dificuldade. Resumir é diminuir. Tem gente que vai resumir uma história, uma coisa, fazer aumentar. Então, vocês têm que reduzir, tá? No caso aqui são poucas palavras. Então, basicamente, né, esse texto, ele é bem recente, ele é agora de abril para maio, e ele está falando basicamente da Covid, né, mas relacionado às Olimpíadas, ao acontecimento das Olimpíadas. Número 2. Sabendo que Newsweek é uma das maiores revistas semanais dos Estados Unidos, qual o gênero desse texto? Qual a principal função comunicativa dele? Gente, Newsweek, né, seria notícias semanais, por isso que é uma revista semanal, ela trata de vários assuntos, mas este texto aqui, ele é de um gênero específico. Que gênero é esse? É um gênero poético? É um poema? É um gênero narrativo? É uma história? É um gênero informativo? Traz informação? É um gênero descritivo? Está descrevendo, falando a respeito de algo em mínimos detalhes? Então é isso que vocês irão colocar. A que gênero pertence? E depois pede qual a principal função comunicativa dele, ou seja, depois que você responder, você vai falar para que ele serve. Exemplo, se eu responder aqui que o gênero é poema, poético, aí qual é a função do poema? Expressar sentimentos, emoções. Então, vocês vão responder dessa forma. Não estou dizendo que é poema, tá? Eu só estou dando um exemplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Número 3. Quem escreveu o texto, ou seja, quem é o autor, quem é a autora? 4. Qual a data de publicação do texto? Em que dia, em que mês, em que ano foi publicado? Isso também tem no texto, lembrando que em inglês primeiro vem o mês e depois vem o dia, tá? Não estranhe. Número 5. Quais informações são dadas a respeito dos Jogos Olímpicos de 2020? Ou seja, o que se falou dos Jogos? O que se falou desses Jogos? Aqui, quando fala quais informações são dadas, fica muito vago, né? Porque fala-se muita coisa a respeito dos jogos. Então, vocês vão escolher uma ou duas coisas que no texto que chamaram a atenção aí de vocês com relação a estes jogos, porque o texto ele é quase basicamente disso aí. Ele trata de alguns detalhes. Então, vocês vão ouvir novamente a tradução e pensar no que foi falado a respeito dos Jogos Olímpicos que iriam acontecer esse ano e não vão mais. Número 6. Quando os jogos aconteceriam e quando eles estão previstos para acontecer? Então, quando que os jogos aconteceriam? Né? Acabei de falar, foi esse ano. Tem a data certa também no texto, tá? Que vocês podem responder. E quando estão previstos para acontecer, caso o corona não se estenda, né? Não seja agrida mais ainda, não atinja mais pessoas. Tem também a data, a nova data que foi estipulada para acontecerem os jogos
caso tudo esteja bem. 7. Quais as condições para eles acontecerem em 2021? Então, né, vai acontecer em 2021 se acontecer uma coisa aí não atrapalhar. Oh, que coisa será? Eu acho que vocês sabem. Número 8. Como o Covid-19 é considerado por Yoshiro Mori? Ele faz até uma citação aí, ele fala, na opinião dele, o que é o Covid, o que é o corona para ele. 9. Quais as outras vezes em que os Jogos Olímpicos foram cancelados ou adiados? Aconteceram em outras ocasiões, além dessa da pandemia, dos jogos terem sido cancelados mesmo, no caso não foi cancelado ainda, mas por uma questão de força maior. O que foi isso? Então, né, vocês vão procurar aí, está bem mais para o final do texto, tá bom? E aí vocês vão encontrar essa informação. Atividade 2. Observe a imagem e responda em português. Temos aqui, né, Tokyo 2020, 2020. E temos aqui as perguntas. Número 1. Where and when were the last Olympic Games? Onde e quando foram os últimos Jogos Olímpicos? Então, os Jogos Olímpicos acontecem sempre de 4 em 4 anos, assim como a Copa. E aí vocês vão responder, vocês vão pesquisar em que país ocorreram os últimos jogos, tá? Lembrando, como eu falei, eles acontecem de 4 em 4 anos. 2. Where will be the next Olympic Games? Então vocês vão pesquisar novamente onde vão ser os próximos jogos. Não tirando Tóquio. Tóquio, no caso, já vai ser ano que vem, se tudo der certo. Depois de Tóquio, né? Ou seja, em 2024. Onde será? Em que país será? 3. What symbols of Olympic Games can you see in the picture? Que símbolos dos Jogos Olímpicos você consegue ver na foto? Do you know what they represent? Você sabe o que representam? Então, gente, olha, observem a foto. Nós temos aqui essas 5 argolas coloridas. Eu não sei se vocês sabem, mas essas 5 argolas representam os 5 continentes, né? América, Ásia, África, Europa, Oceania. Cada um deles. Só não me lembro exatamente a cor de cada um, que é representado por qual. Por exemplo, o azul é qual, o amarelo é qual, não me lembro exatamente. Mas isso aqui é a união dos continentes. E por mais que haja rivalidade entre os países, né? Claro, né? Cada um quer ganhar o seu. Mas eles se unem pelo esporte. Então é isso. 4. Say 5 sports that take part of the Olympic Games. Diga 5 esportes que fazem parte dos Jogos Olímpicos. Então vocês vão pesquisar aí, gente. 5 esportes que sempre estão nas Olimpíadas. Ok? É muito fácil. 5. In your opinion, can the Olympic Games be good for the economy of the host city? Na sua opinião, os Jogos Olímpicos podem ser bons para a economia da cidade que os recebe? Então, e aí, pessoal? Vocês vão responder na opinião de vocês. Os Jogos Olímpicos fazem bem para a economia da cidade que está fazendo, né? Que está sendo anfitriã dos Jogos, sim ou não? Então, fechou aqui a semana 1. Até breve, pessoal.